Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu grande amigo José Brazona. Tudo bem, Zé? Como é que você está? Obrigado por me convidar para o bate-papo. Que isso, um prazer estar aqui com você. Zé, se apresenta aí, meu cara. Bom, sou o Zé Brazuna, eu conheço o Whitson aqui de longa data, né? Trabalhamos junto na Ambima, Ambid na Ambima, né? Estamos aí nesse mercado faz tempo e hoje, basicamente, o que a gente faz? Hoje eu sou sócio fundador da IAS, Investment as a Service, é uma empresa de infraestrutura ligada ao mercado de gestão de consultoria, que se originou de uma consultoria que a gente basicamente ajudava a tentar enxergar as oportunidades de negócio no mercado de gestão, de consultoria e de mercados ligados a investimento e distribuição. Hoje a gente é uma plataforma de serviço para gestores e consultores. Nossa, uma coisa pra caramba, Zé. Tá certo. Gente, eu chamei o Zé hoje aqui para a gente falar sobre distribuição. Como ele está com muitas gestoras, né? Está com muitos assessores de investimento, consultores de investimento e assim por diante, ele tem uma visão muito boa e bastante ampla sobre esse mercado, que é um mercado que cresceu muito. Então, a gente vai começar dando um passinho para trás, né? Zé, como é que você vê a evolução aí da distribuição para olhando para a varejo? Como é que você vê esse quadro nos últimos anos? Eu acho que assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje até pegando um paralelo com o momento que a gente viveu lá atrás também, assim, pegar o que aconteceu com a indústria de fundos há uns 20 anos atrás, até mais. Se a gente lembrasse, lá pelos anos 90, os fundos basicamente eram geridos pelos bancos. Eles Certo. eram, ao mesmo tempo, gestores, os distribuidores e os administradores. Você quase não tinha diferenciação entre essas figuras. E aí, pô, você que viveu bem isso também na época de Ambima, na verdade, o mercado de gestão ele nasceu quase que de uma criatividade do mercado. Ou seja, você tinha na época os bancos que pensavam, poxa, sou bom de fazer renda fixa, mas sei lá, não sou bom de renda variável. Eu vou pegar essa empresa aqui que é boa de fazer renda variável, vou contratar ela para tocar o meu fundo. O Fundo da Gestão Independente do Brasil nasceu quase disso, né? Isso aí. De grandes bancos que não queriam tomar o risco de mercados mais agressivos e pegavam os gestores independentes foram quase pessoas subcontratadas para tocar o dinheiro dos bancos, e com isso foram nascendo gestores independentes, e você teve uma explosão depois desse mercado de produtos mais criativos fora do guarda-chuva dos bancos, né? E para mim, eu acho que assim, nos últimos 10 a 15 anos, a gente tem uma coisa parecida na distribuição, parece. Você tinha a sensação, você tinha também a distribuição dos produtos financeiros dos grandes bancos, e aí você começou a ter o advento, acho que assim, a figura do agente autônomo sempre existiu no papel, mas ela lá atrás, ela nasceu muito mais para virar aquele trabalho de terceirização do broker do que distribuição, né? Os agentes autônomos do passado, no fundo, eram os funcionários da corretora que operavam ações e operavam como agentes autônomos para não ser CLT, né? Isso foi meio que o grande uso do agente autônomo. Já existia um tempão, sobrando visibilidade aí com o evento da XP. Isso aí você tinha antes da XP, tinha alguns distribuidores independentes, né? Alguns agentes autônomos, mas muito nichados, né? Mas a gente acho que tinha uma cultura no Brasil assim de confiança nos grandes bancos. Eu acho que quem é mais velho viveu a quebra de banco pequeno. Então, para mim, é assim, quando você começou a passar o tempo e o sistema financeiro ficar mais seguro, as regras que o Banco Central criou para tornar o sistema mais seguro, a tecnologia, e eu acho que até o tempo das novas gerações que aceitam coisas mais ousadas, e obviamente o fenômeno da XP, que foi uma ousadia de falar, olha, eu vou pegar e montar uma estrutura que eu vou tentar vender produto financeiro lá na ponta final. Eu acho que quando juntou esses elementos nos últimos 10 anos, a coisa foi engrenando, né? E hoje, se você falar talvez para uma pessoa da nova geração como é que era do passado, é até estranho, né? Falar assim, não, pô, você só confiava ter dinheiro num grande banco. Então, eu acho que foi todo um conjunto de questões que culminaram nisso, né? E para mim parece muito aquela questão, você falar hoje que a gente tem, mais de 1.200 gestores independentes, falar que há 20 anos atrás você não tinha isso, para quem é novo, não dá nem para entender, né, como é que era, né? Só que o curioso é que eu acho que esse fenômeno que começou pela XP, vai depois outras instituições entrantes, eu acho que tudo fica mais rápido, né? Porque no fundo esse fenômeno ganha atração não tem nem 10 anos, né? É isso aí, tem 10 anos. E hoje, o marco, acho que é de 2017, por aí. Assim, quando eu montei, antes de montar a IAS, que a gente montou uma consultoria, eu lembro bem que foi quando minha mulher estava grávida, minha primeira filha, que tem quase 8 anos. Tá bom, Foi quando a gente começou a detectar que o negócio da XP
estava dando certo e que tinha outros entrantes, sei lá, o Orem, a Hora, o BTG começando a pensar nesse negócio, né? Isso tem 8 anos, né? Não Isso é? aí, mas isso, estamos falando de 2017, né? É, Quando a Bolsa começou a bombar, né? Final de exato. anos, aí meio paradona e tal. E aí as pessoas geram vários filhotes, né? E aí, também paralelo a isso, você tem não só no mercado de distribuição, mas no mercado bancário, né? Você pega a Nubank, que também é dessa época, né? É tudo tecnologia, que é a tua praia hoje também, né? Se você pensar que as pessoas a Nubank, no início, era muito uma coisa que você via que era assim, uma pessoa que tinha um cartãozinho de débito para fazer uma movimentaçãozinha pequena de dinheiro, né? Isso Era aí. isso, era assim, pô. E talvez até Gostou do crédito depois? débito, mas eu acho que era muito aquela coisa assim, pô, esse negócio funciona, é ágil, é barato, pô, mas você deixar R$ 1.000 ali, a instituição quebrar, não vai fazer falta, né? E aí as coisas. Eu acho que até a XP no início também era muito isso, né? Acho que as pessoas falavam, pô, vou pegar um pedaço do meu dinheiro aqui, eu vou sentar e colocar com esse cara aqui, porque bota aí 10% e tal. Acho que ninguém imaginava 10 anos atrás um agente autônomo pensar em ter 100% Hoje, uma do pessoa dinheiro que tinha. de uma pessoa. Eu até muito difícil alguém chegar no passado para alguém e falar assim, olha, deixa 100% do teu dinheiro comigo, né? As coisas Sim, não, evoluem muito. total. Pô, não tinha propaganda de investimento de propaganda do banco. Pode ser dinheiro, não sei o quê. Não tinha, ninguém falava, bote o dinheiro lá e acabou. Não falava em quê, né? Aí, banco saudável. E, assim, e eu acho que teve uma inteligência que era assim, pô, o jogo do banco tradicional, acho que sempre foi muito na linha de, olha, eu não vou fazer um kit, um portfólio para um cliente super agressivo, porque eu não quero ter errado também. Então faz uma coisa mais conservadora, mas sei lá, um portfólio que poderia conservadoramente dar 110 do CDI, eu fico com 20% de spread, o cliente vai receber, na melhor das hipóteses, 90 e vai ficar feliz, mas não perde o dinheiro, né? Eu acho que a habilidade do fenômeno de assessoria talvez vai falar assim, cara, esse investidor está tomando um pouco risco. Então, se eu colocar esse cliente talvez numa posição que o portfólio bruto renda 170 do CDI, eu posso ficar com um pedaço grande disso como spread e o cliente pode ter um retorno final de 120 do CDI. Que ele nunca tinha. Exato. Então, eu acho que a habilidade foi fazer uma coisa que eu acho que o sistema financeiro tinha medo, que era colocar o cliente no portfólio mais diversificado, né? A minha varejo tinha prateleira de você pegar essa varejo, tinha prateleira de multimercado. Era um fundinho de ação. Sempre dos outros, porque tinha medo assim, se perder dinheiro, bota a culpa no outro. Eu lembro, pô, nessa época que os bancos pensavam em ter multimercado, eu lembro de ouvir do CEO de um banco grande, e ele falou assim, eu prefiro distribuir primeiro o fundo dos outros, porque esse negócio de fundo multimercado é muito perigoso, porque você vira para o cliente e fala, o multimercado pode operar bolsa, renda fixa, crédito, câmbio, e ele pode acertar para cima e para baixo. Ele pode estar comprado, pode estar comprado se subir, pode estar vendido se cair. Então ele falava assim, cara, parece um milagre, que é o seguinte, você passa a sensação para o investidor que você tem que acertar, assim, se for para... Depois vai falar assim, pô, mas caiu, por que você estava comprado, né? Ou subiu, por que você É, estava vendido? tá sempre. Então, ele fala, eu acho arriscado, porque o fundo é tão flexível que se eu perder dinheiro, o cliente vai sempre falar, pô, mas você podia estar na ponta oposta, né? Então ele fala, eu prefiro que seja no fundo de um terceiro, primeiro que eu boto a culpa nele, posso parar de distribuir e volto para a renda fixa, né? Então demorou muito para os bancos tomarem risco de terem uma oferta própria de multimercado, ações, Né? e depois a prateleira, né? Mas era quase que um retention, né? Falou assim, olha, se não topar nenhum produto meu, pode ser um produto que não... É melhor eu não perder a captação e desse dinheiro e ir para um gestor independente ficar aqui do que ele ir embora de vez, né? Sim. Então, eu acho que a habilidade do sistema de assessoria foi pegar esse movimento e acelerar bizarramente, né? Pegar uma geração de empreendedores. Eu acho que uma coisa que mudou muito também é que as pessoas começaram a confiar mais numa empresa que não tinha tijolo, né? Então, assim, você pegar no passado, Verdade. o investidor ainda estava assim, no banco tem tijolo ali, o Colômbia devia estar lá, na agência Não, tem de... agência, né? E aí hoje ficou muito mais fácil você montar um escritório, né? Assim, seja para um gestor ou para um consultor, outra coisa que pouca gente olha, assim, a barreira de entrada para uma gestora, para uma assessoria, para um consultor. Cara, você montou uma empresa no passado, você tinha que ter um setor de tecnologia, você tinha que caminhar um escritório, você tinha que ter um servidor, você tinha que ter uma equipe. Para montar um site era muito caro, né? Hoje, você pensar para montar uma empresa, você pega praticamente um coworker, um escritório de aluguel,
você tem uma rede na nuvem que custa barato, então é muito mais barato montar empresas. Até a gestora, né? Exato. Para qualquer desses negócios, montar um site, montar uma área de tecnologia, um processo de venda online, hoje é muito mais barato, né? Você empreender, né? Então, essas coisas todas acho que foram acontecendo muito junto, né? E aí pegando um pouco, sei lá, de 10 anos para cá, que a gente viu, talvez assim, talvez uma primeira fase muito transformadora realmente da assessoria mostrando um valor. Paralelo, isso foi um mega fomentador da indústria de fundos, né? Não tenha dúvida de que hoje, se olhar a diversidade dos gestores de recursos que a gente tem hoje, veio um pouco dessa estrutura de instituição, né? A gente, provavelmente, há 10 anos atrás, a gente devia ter nem metade desses gestores, então a gente tinha 1.200 gestores. A gente olha assim, a indústria de fundos, quando você pega a taxa de crescimento, ela teve assim, ficou parada um pouco no início dos anos 90, aí crescia muito, mas porque a base era pequena. Sei lá, você tinha 40 gestores, se aparecesse mais 10, mais 20% de crescimento, 25% de crescimento. Depois, quando você tem uma base maior, ela começou a crescer durante muito tempo, ela crescia 15%, 20% ao ano. E quando eu estou falando do crescimento, é crescimento de CNPJ, ou seja, não é o PL, ou seja, eram novas empresas nascendo, que é uma taxa alta, né? Um setor que cresce 20% ao ano em termos de novos players é significativo. Isso veio acompanhado do crescimento de PL, né? E durante muito maduro, né? Já maduro, né? Ainda mais o setor maduro, crescer 20% já de CNPJ. E essa taxa, assim, era nascimento menos mortalidade. Então, assim, o net de novas gestoras, durante muito tempo, cresceu 15%, 20% ao ano. Depois se estabilizou mais entre 10% e 15%, mas ainda é um setor que, tirando os últimos anos que não foram tão bons, ainda cresce essa taxa. No setor de assessoria é muito mais explosivo esse fenômeno, né? E ele foi um fomentador, né? O assessor acabou sendo um grande fomentador de gestores. Se a gente olhar na parte de produto estruturado também, né, toda a criação, e aí acho que teve um trabalho importante da CVM, do mercado, de criar um arcabouço regulatório sólido, né? Hoje no Brasil, acho que você pegar em termos de fundo de investimento, você consegue montar qualquer coisa, e toda a parte de renda fixa, as CRIs, as CRAs, as letras financeiras, as LCA, as LCIs, também foram muito fomentadas por esse movimento. Então, eu acho que assim, foi um movimento muito importante para estimular o mercado de capitais como um todo, né? Hoje, com juros altos, a gente tem uma alocação muito grande do investidor em crédito, em título direto, em título incentivado. Aí uma outra discussão se isso é bom ou ruim, tal, que eu acho que canibaliza um pouco, mas existe essa indústria, né? Ou seja, existe uma velocidade muito grande de realocação, né? E aí também você pode colocar, se a realocação é por o melhor interesse do investidor ou por um conflito de interesse do intermediário buscar remuneração, óbvio que sempre existem as duas coisas. Mas hoje a mobilidade, a quantidade de produtos que você tem é imensa, né? E aí isso tem opção, alternativa, né? Você não tinha antigamente, né? Antigamente, só para fazer uma parênteses que o Zé falou ali, mas só para lembrar, né? Você abriu uma conta corrente num banco, botava dinheiro no CDB do banco, né? E ficava ali. Comprava de CDB do banco, fazia o DI do banco, fazia tudo com o banco. Você queria, se você abrir uma segunda conta no segundo banco, fazer com esse dinheiro da segunda conta, tudo naquele banco. Você está dizendo que hoje você está numa plataforma ou até num banco e comprando produto de qualquer pessoa. E os bancos já viram isso também, né? Você pegar a oferta no varejo hoje mesmo nos bancos de produtos de investimento é imensa. Então, foi legal para... Hoje, a competição é muito grande por oferta de produtos. Foi melhor para o investidor, você acha? Então, isso assim, depende de qual investidor. Mas eu acho que assim, a gente está indo numa direção, por exemplo, hoje, eu acho que teve outras derivadas, assim, ficou mais barato, acho que ter conta corrente no banco, sem sombra de dúvida. Opa! Hoje, assim, é muito mais difícil, a não ser nos serviços bancários tradicionais, quando você está falando de investimento, é muito mais difícil o banco cobrar uma taxa. Né? Antigamente, você tinha que ter muito dinheiro no banco de varejo para não pagar taxa. Isso. Então, isso melhorou bastante. A oferta existe agora. Eu acho que tem um trabalho educacional gigante que não é fácil você alocar direito. Né? E aí, você começou a abrir espaço, eu acho que para outros players do mercado. Então, assim, o assessor de investimento chamou a atenção de que você poderia oferecer investimento de outras maneiras. Então, por exemplo, você hoje tem um crescimento do setor de consultoria de investimento, que é uma outra forma, vamos dizer assim, de assessorar o cliente, e você também tem uma vertente que barateou bastante de gestores de recursos se especializando em carteira administrada, cada vez para tickets menores. Então, vamos fazer assim, dá uma separada aí, que muita gente não sabe. Qual é a diferença entre assessoria e consultoria?
Então, para dar é, muita gente não sabe, é, você já fez um artigo muito bom uma vez falando dessas confusões todas. não, e a confusão de Você é meu companheiro no Valor Invest, colunista. E uma coisa que ajuda na confusão, que eu acho que é assim, os nomes das empresas em termos de brand são tudo misturados, né? Então, pô, hoje se você falar Zebrazuno Capital, ou Zebrazuno Wealth Management, ou Zebrazuno Asset Management, ou investimento, você não entende se esse cara faz gestão, consultoria, distribuição, etc. Então, isso acho que é um trabalho educacional pesado hoje, porque são várias formas diferentes de você acessar investimento, mas que elas são bastante diferentes, mesmo parecendo iguais, né? Então, no fundo, acho que a escala evolutiva no fundo do mercado era, a distribuição bancária era muito clara. Você abre uma conta no banco, compra um produto financeiro no banco, é uma relação de distribuição, uma relação de venda, como outra qualquer. Você sabe que ele tem um produto para vender, os produtos têm remunerações diferentes, e ele vai tentar mais ganhar dinheiro na banana, na laranja, ou no que quer que seja, e você vai ter que falar, pô, você compara, que nem você entrar num shopping, né? Você vai vender, vai comprar uma roupa, tem lá o Código de Defesa do Consumidor, você sabe que o vendedor é comissionado para te vender uma roupa. E aí você pode utilizar, você pode estar gordinho, mas ele vai falar que você está um gato com aquela roupa ali, mas você sabe da relação, é natureza do negócio. Então isso foi sempre muito claro. Mas como você começou dessa sofisticação, colocar planejamento financeiro no nome, no wealth, capital e etc., começou a ficar mais confuso. Aí você entender a figura do assessor de investimento, que no início parecia um gerente mais sofisticado, uma empresa terceirizada mais sofisticada. E aí, quando você começou a colocar o consultor no meio e a gestora, eu acho que bagunçou bem o entendimento, né? Porque, no fundo, assim, pegando essa escala evolutiva, então, claramente, assim, todo produto financeiro tem que ter um distribuidor. Isso não tem jeito. Agora, quando você compra num banco, é um distribuidor. Quando você compra numa assessoria, é uma relação de distribuição, né? Mas o assessor, ele é o chamado, ele é quase que um terceirizado desse banco, né? Ou da corretora, do banco, etc. E aí o que ajuda um pouco na confusão é que as empresas de assessoria, tem várias empresas no grupo. Tem a corretora de seguro, um correspondente bancário, e elas acabam criando um branding também que parece um pouco, às vezes tem uma gestora no grupo. Então, acho que o investidor tem que cada vez mais entender e se posicionar, e eu tento escrever um pouco no valor, que eu acho que a gente tem que perguntar as coisas, entendeu? O assessor, quando o assessor te liga, ou um consultor, um gestor, acho que a primeira conversa não é de produto, é falar assim, cara, qual que é a nossa relação? Pô, no fundo é isso, né? Como é que eu vou investir meu dinheiro? Ah, tá bom, tá. Qual que é a escritura? Ah, tá bom, é uma conta. Pô, mas você chama Hudson assessoria de investimento, mas por que a conta é na XP ou no BTG? Acho que tem que perguntar. E ele fala, cara, a relação é normal, o teu dinheiro vai ser lá no banco, eu não posso te cobrar nada. Beleza. Ou se ele vier com um produto de seguro, fala, tem uma corretora de seguros aqui que eu também vendo, ou tem que, sei lá, uma consultoria aqui para você pegar um financiamento imobiliário. Acho que o investidor tem que entender mais e perguntar, fala, cara, qual que é a nossa relação, né? E aí você começa a agregar no mercado a figura do consultor e do gestor, né? E aí o consultor é que é mais confuso, porque ela é mais recente. Sim, na verdade, assim, a regulamentação de consultor é muito antiga. Mas a forma como ela foi empacotada em 2018, que realmente transformou esse mercado. Então, ficou muito mais claro em 2018 o que um consultor pode ou não fazer e fomentou esse mercado. Então, qual que é a regra básica? Assim, primeiro, que o consultor ele não é um distribuidor, né? Ele é uma instituição, é uma empresa, uma pessoa física que você vai contratar, você, investidor, vai fazer um contrato com ele, que basicamente é um contrato que fala assim, eu estou te pagando para você me ajudar a olhar a minha necessidade e buscar as melhores instituições, os produtos que eu tenho que alocar, e eu vou pagar para você por isso, uma taxa ali que eu estou acordado, e você, consultor, é proibido pela norma de receber das instituições financeiras que o investidor vai investir. A não ser no caso do investidor profissional, se der transparência, mas também é uma moleza da CVM que não serve para nada, né? Porque quanto maior o investidor, mais bem esclarecido ele é. Sim. Então, a tendência é que o investidor grande aceite menos ainda que você receba rebate, né? Você é consultor, né? Então, no fundo, o consultor é um cara que praticamente não pode receber da instituição financeira em hipótese alguma. Que é quem paga o assessor, né? Só para ficar bem, o assessor remunerado pela... Sim, só que o consultor, ele não é instituição financeira, então o cliente dele continua tendo que investir o dinheiro através de algum lugar, né? Então, você pode ter uma figura de um consultor que você só recomenda o que fazer com o teu dinheiro, e você continua investindo no banco, ou na XP, ou no BTG, através de um assessor ou de um gerente. Só que aí começa a ficar mais complexo, porque, poxa, você paga para o consultor
que pode te ajudar a precificar melhor a carteira e falar, olha, esse banco aqui está te cobrando muito caro, esse CDB aqui podia render mais, esse fundo aqui é caro, tem um fundo mais barato. Então, o consultor já tem esse papel. Sim. Mas Ele defende o cliente. sim, mas o que se avançou nas plataformas de investimento hoje, e aí acho que é uma coisa que no futuro deve ficar mais interessante, que aumenta a confusão, mas pode ajudar para o outro lado, é que as plataformas também criaram formas do consultor de investimento se plugar nela. Então, hoje, se eu sou um consultor que, por exemplo, estou plugado na BTG e na XP, os assuntos mais típicos aqui, e, na verdade, ele tem um conta no Bradesco, e ele vai falar, pô, eu acho melhor para você ter a tua carteira do BTG e na XP. O processo de abertura de conta é embaixo do consultor, que já dá o acesso, abre a conta, e aquela conta já abre embaixo do consultor. E o consultor vai ter condição de acessar a sua conta, ele não pode movimentar a conta, não pode executar, e aí isso já aparece para o assessor de investimento, mas tem a diferença que ele vai te cobrar. E essas corretoras têm um sistema de débito automático em conta que facilita a tua vida, e um pedaço do spread que ficaria para o assessor e para o distribuidor, ele é rebatido para a conta do cliente, porque não pode ir para o consultor. Certo. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo gera uma eterna discussão no mercado, que assim, não é muito claro aonde que a conta fecha melhor. Né? Ou seja, o consultor, porque provavelmente nem todo o dinheiro que iria para o canal de distribuição, a distribuição vai dar para o cliente. Então, na verdade, é um pedaço talvez a parte do assessor, ou dependendo de um assessor menor ou maior. Então, hoje, acho que é o grande teste do mercado é talvez quando as consultorias fiquem maiores, ela tem mais estímulo a brigar mais com a corretora e com o banco, falar, eu quero que você devolva o máximo possível para o meu cliente. Então, é uma competição interessante hoje, mas ela não é tão clara para o investidor. Ele que confunde mais, não, e ainda tem mais a terceira perna, que ainda tem mais. São gestores que montam carteiras administradas, aí aqui é mais parecido com o consultor, mas aí já é um serviço que você realmente vai terceirizar totalmente a gestão para o consultor, para o gestor de recursos, que tem mais estímulo a também brigar pelos rebates. Então, hoje não está muito claro qual é o melhor modelo, mas são modelos que acho que competem muito bem entre si. Né? E aí, para piorar um pouco a informação para o cliente, os assessores de investimento têm tentado oferecer um modelo em que você não paga nada ou um modelo que você vai passar a pagar um FII fixo. E aí o FII fixo seria parecido com o consultor. Mas também não fica claro, assim, como numa mesma assessoria você vai ter os dois modelos. Mas você tem que optar, né? Sim, mas a assessoria está ligada à instituição financeira. Né? E a instituição financeira paga ali os rebates para ela, eu não sei se paga pelo todo ou por parte. Então, também para mim não fica claro quanto que o assessor que tem um pedaço que é fee-based teria como brigar para ter os melhores preços para você. Né? Então, eu acho que até... E aí você junta, depois da resolução 7879, na verdade, agora vai ter mais transparência da remuneração. Então, o investidor vai receber algum extrato de remuneração, ele tem que ser mais informado como compra o produto, de qual é a remuneração do intermediário. Aí estamos falando agora do gerente de banco e do assessor de investimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma discussão saudável no mercado, que a BAE até briga bastante por isso, isso serviu sobre o valor mobiliário, né? Então, essa norma não encampa seguro e produto bancário. Não, o CDB, por exemplo. O CDB. Então, assim, como o Banco Central que regula esse negócio, ele não criou essa regra, então o investidor também vai receber uma informação que é muito parcial. Então, eu acho que a gente está vendo assim, é saudável ver os vários modelos, os modelos estão ficando bastante confusos mesmo, até para a gente que é profissional de mercado, e eu acho que a gente vai ter que esperar essa água meio decantar mesmo, para a gente ver se não vai ter que se aperfeiçoar isso. Ou seja, sei lá, o Banco Central talvez também ajudar a dar mais transparência, eventualmente a CVM entender esse modelo de FII fixo e FII variável do assessor de investimento, talvez falar, cara, esse FII-based aqui é meio estranho, porque, você tem lá, sei lá, 10 bilhões de assessoria com um determinado banco e tem 1 bilhão que é FII-based. Como é que você briga mesmo pela melhor tabela para esse cliente aqui? Você tem uma remuneração cruzada ali, de que a tabela que a instituição. E a gente que a instituição ganha, não necessariamente é a melhor, porque ele tem lá os outros 9 bi que ele tem uma comissão, né? Outra coisa, a gente não pode esquecer que já tem um movimento já há algum tempo. As grandes corretoras, elas têm participação em algumas assessorias, né?
E aí Sim. gera uma maior confusão, né? Que eu falo assim, pô, então o meu único medo assim, na assessoria é que o consultor, claramente, ele é proibido de receber rebate, então o estímulo dele seria por brigar por melhores tabelas de Aí preço. melhora a rentabilidade do cliente. Aí, na assessoria, quando você ainda bota essa situação que algumas assessorias têm até corretoras como sócias dela, para mim é muito claro, no final, assim, tudo bem, o cliente sabe quanto ele está pagando mês a mês. Mas para mim não é tão claro se ele vai ter a melhor tabela de CDB, se ele realmente vai ter os produtos com o melhor retorno, né? E você acha que o que o cliente, você acha que o cliente poderia tentar fazer nisso aí? Porque tem que buscar informação. Você falou de educação lá no início, né? Educação financeira, ok. Mas ele tem que procurar informação. O que que é, como você falou, temos que discutir a relação antes de começar a relação. O que que o cara poderia pedir de informação? Como é que ele consegue se entender melhor aí? Aí até botar, aí isso é um pouco do negócio da remuneração também, fazer um lado, o outro lado do negócio. Então, eu acho que assim, além de entender a remuneração, qual que é a relação dele com cada um, eu acho que ele tem que entender também o serviço prestado, assim, porque também a gente não, acho que não é nenhum demérito que assim, um consultor de investimento, você tem algumas consultorias grandes, mas em grande parte elas são pequenas. Certo. E aí você, não adianta, eu brinco assim, não adianta você ser bem intencionado de não receber rebate, receber do investidor só, mas no final você tem que falar, cara, qual que é a capacidade técnica dessa consultoria de me entregar um bom portfólio? Pô, tem que entregar um bom portfólio, assim, você olhar toda a oferta de fundos no mercado, de renda fixa, etc., pô, você tem que fazer diligência do gestor. Você, quando, sei lá, quando você recomenda uma CRI, uma CRA, uma debênture para um cliente, você tem que olhar toda a documentação da debênture, olhar a estrutura de garantia. Você tem que ver se o lastro é correto ou não. Isso você tem que olhar na largada, se está bem precificado. E depois que o cliente comprou, você tem que acompanhar, né? A empresa pode piorar, melhorar. Então, também, eu acho que um grande desafio nas consultorias hoje, que a gente não pode tirar o mérito das instituições financeiras, que as instituições financeiras têm estruturas de grande análise, né? Sim. Tudo bem, ela pode ser pesada de vender um produto por um preço pior ou melhor, mas nenhuma instituição financeira quer vender um produto que dá um default, ou quer distribuir um gestor Sim. e depois descobre que é uma fraude, né? Pô, que todo gestor independente sabe a dificuldade que é passar uma diligência para estar numa plataforma de investimento. Tudo bem, tem todos os conflitos de remuneração, mas é uma briga por FII, mas ninguém quer um produto que quebre na prateleira. Sim. Então, eu acho também uma coisa para se questionar muito o consultor é falar assim, qual que é a tua estrutura? Você tem, assim, você vai fazer um portfólio para mim, você vai monitorar isso aí, quantos analistas você tem? Pô, você vai fazer uma carteira aqui com 5 fundos e 10 títulos de crédito, e aí, você vai acompanhar como esse negócio? Você sabe se o principal trader daquela gestora lá de equity, que é o cara bom que ganha dinheiro, se ele saiu da gestora, você vai ficar sabendo antes, entendeu? Se a gestora tá indo mal por uma questão de management, você está olhando. Então, um desafio dos consultores é que, assim, o consultor que tem 100, 200, 300 milhões de carteira, é difícil ele ter uma estrutura pesada para isso, sabe? Então, o consultor ele é legal, mas eu acho que ele peca muito hoje, assim, que ele é um empreendedor que começa o negócio muito com a mão na frente da outra atrás. Pô, a gente é empreendedor, a gente sabe, né? Poxa, não é fácil. Ou você pega e bota dinheiro no bolso para ter gente, equipe, etc. Ou você, pô, quando cresce um pouquinho, você tem que pegar um pedaço daquele FII e colocar nisso e não tirar dinheiro no final do mês. Então, eu também acho assim, as assessorias, por exemplo, foram muito fomentadas no passado pelas instituições financeiras, né? Ou seja, elas financiavam, emprestavam dinheiro, compravam equity. Isso é uma Essa parte. turma, elas têm estrutura, entendeu? Pode ter conflito ou não, mas elas têm infra. Então, eu acho também entender assim, pô, o aconselhamento de investimento, a prateleira, monitoramento de produto, como é que você faz, entendeu? Isso eu acho que o investidor também pergunta pouco. Sabe? Ele fica muito olhando assim se a bolsa vai subir ou cair, se aquele portfólio está bem ou não, e não olha isso. Outra coisa também, o serviço que vai ser prestado em termos de consolidação de relatório. Pô, o cara te bota num portfólio, mas depois assim, quem vai fazer imposto de renda desse negócio? Controlar isso. Então, isso eu acho que o investidor também olha pouco, tanto na assessoria, quanto na consultoria, ou no gestor de recursos, carteira administrada, sabe? Tentar entender mais, cara, como é que você me entrega isso? É boa, 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 boa. É, mas talvez até olhar menos para a rentabilidade, olhar mais a governança do processo. Quem faz o quê, como é que faz, quais são as salvaguardas que você tem, o que que você faz, né? Outra Quem é o tamanho de equipe. Outra coisa que ganha o espaço também, a parte do planejamento financeiro mesmo, né? Porque uma coisa que eu acho que no fundo, assim, o investimento tem que ser a parte mais sem graça. Que eu acho que se fizer um suitability bem feito, e aí, pô, cara, uma carteira bem construída, no fundo, cara, ela movimenta muito pouco no ano, né?
Eu sempre falo assim, cara, uma carteira que movimenta muito tende a dar errado. Então, no fundo, eu acho que assim, esses caras têm cada vez mais se arvorar e falar, pô, um planejamento patrimonial, planejamento financeiro, a otimização da estrutura tributária, alguma coisa de sucessório. E eu vejo pouco disso, sabe? O investidor acaba dando pouco valor, né? Acho que o brasileiro. O cara quer saber se quanto é que está dando CDI? Não sei do CDI. O que é que não está dando 120 CDI? Aquele ali está dando. E aí você pega, por exemplo, a planejada aqui no Brasil, o conceito de CFP, etc. Nos Estados Unidos, que é muito enraizado, o planejador financeiro dos Estados Unidos, ele fala de investimento, mas um pedaço grande do papel dele é ser o médico da família, né? Sim. É olhar, ainda mais que nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? Você teve filhos, você já começa a falar, cara, se eu não começar a guardar o dinheiro agora, eu não vou pagar a universidade. Aqui não, aqui no Brasil é o contrário. Você primeiro tem que ter um dinheiro amanhã para pagar a escola e a creche e torcer para o teu filho fazer a faculdade pública, né? É isso aí. Você gasta uma grana para ver se ele passa para a universidade. Nos Estados Unidos você fala assim, cara, eu não vou gastar dinheiro nenhum na escola, mas, cara, faculdade é uma casa, né? Então, talvez o conceito de planejamento patrimonial lá fora, ele acaba vindo como uma coisa mais importante e aí o financeiro é consequência, né? Porque se você fizer aquela conta assim, eu ganho 10 mil reais por mês e tenho 100 mil guardado. Mas tudo bem, você quer viver de 100 mil para se aposentar, não vai dar, né? Então, a primeira conta é assim, cara, dos 10 mil, quanto eu tenho que economizar para engordar? Os 100 mil vão engordar com a alocação de portfólio? Vão, mas eu tenho que poupar mais. Sim. E tenho que torcer para depois eu ganhar 20 mil reais de salário, 30, 40, e fazer aquela curva de planejamento ali, que eu acho que hoje também é uma coisa que tem acontecido mais. Assim, um outro negócio que não é regulado, mas a gente tem acompanhado bem, assim, as empresas que fazem planejamento financeiro, elas têm crescido. Legal. Mas eu acho que no final, assim, deságua em cuidar do bolso do cliente, né? Porque eu só ficar te ajudando a poupar, eu tenho que ter uma empresa de planejamento financeiro muito grande, né? Quanto você vai me pagar para te ajudar a fazer orçamento familiar? É pouco, né? E aí, mas aí, quanto você vai me pagar para esse, depois que você acumulou 500 mil reais, 1 milhão? Aí aqui tem dinheiro, né? Então aqui, pô, se 1% de 1 milhão já é dinheiro, né? Sim. Então, se você melhorar meu portfólio, eu topo pagar 1% para você. Então, assim, eu acho que muita gente que começou mais direto no bolso do cliente, no portfólio, está vendo que o planejamento é importante. E muita empresa que começou no planejamento, ela está vendo que ela não sobrevive só no planejamento. Acho que ela tem que ir para consultoria ou para gestão de recursos. Então, eu acho que a gente está tendo um mercado explodindo tudo, né? Sim, sempre, né? E aí, assim, o investidor, aí volta naquela pergunta, você tem que tentar entender aquele velho ditado, né? Assim, cara, e ainda acha assim, se você não está pagando por algo, você é o produto, né? Então, tudo bem, se você tiver, voltando naquela história do vendedor de loja, pouca gente contrata um personal style para comprar roupa, né? Sim. E no final você vai na briga do vendedor de loja, você fala, cara, isso aqui custa tanto, um pedaço é do vendedor, o preço final é bom, eu gosto desse sapato, dessa roupa, tem qualidade, eu posso pagar. Então, não é que obrigatoriamente só pagar por consultoria, por gestão de recursos, planejamento é o futuro do negócio. Acho que os assessores têm um papel ótimo, acho que assim, ter aquela ganância de fazer um negócio grande e crescer, eu acho que ela é saudável, todo mundo quer ter. Mas o que eu acho assim, a gente está vivendo uma grande bagunça dessa prateleira aí, eu acho que é saudável ter a bagunça, e as coisas vão se acomodar, e aí Quando depois vamos escuta você falou da impressão que em algum momento as coisas, como as fronteiras são muito tênues, né? Elas vão se expandindo sempre um pouco, né? Planejamento com assessoria, com a consultoria, com a gestão livre, né? E aí no Brasil está aquela mania assim, as pessoas dizem, não, qual modelo vai prosperar? E aí, assim, sempre que eu vejo alguém, sempre que eu vejo um estudo no jornal, alguém assim, vou falar mal de jornalista, mas esse jornalista tem aquele dia ocupado. Aí quando alguém dá uma opinião inteligente no jornal, assim, não, aqui no Brasil, nos Estados Unidos foi assim, aqui vai ser igual. Infelizmente, os jornalistas não têm tempo de verificar essas fontes, mas, em geral, quando eu vejo assim, eu olho um pouco do mercado lá fora, mas eu sou humilde de falar que eu não entendo tanto de lá, mas quando eu vejo alguém falando, eu vou atrás. E é uma chutometria gigantesca. Então, as pessoas falam assim, não, nos Estados Unidos todo mundo era broker no modelo de intermediário, hoje em dia todo mundo é planejador financeiro / consultor. Não é bem assim. É bem assim. Lá, eles convivem assim. Tem um peso grande do planejador financeiro, do consultor? Tem. Mas o modelo de broker e de Não, é só você, né? tem significância, entendeu?
E no Brasil, como eu acho que a gente sempre teve a figura do banco como uma coisa forte, nos Estados Unidos sempre teve os bancos regionais, né, as corretoras foram fortes. Como o Brasil foi mais bancarizado, eu acho que a gente vai para um modelo híbrido. Assim, eu acho que a gente vai ter um mercado grande de consultoria, um mercado grande de assessoria e um mercado grande de bancos, sim. E onde eu acho que esse mercado vai ter um boom grande é que, assim, certamente, os bancos tradicionais de varejo vão tender a abrir a prateleira deles para mais gente. Você hoje tem, assim, dando bem aos bois, né? Você tem XP e BTG trabalhando fortemente com gestores, consultores e assessores, né? Isso tem gerado muito resultado. E você tem os bancos, mais o Bradesco, Itaú, Santander, e posso estar me esquecendo de alguém, que criaram algumas coisas meio híbridas para se defender um pouco de XP e BTG. Tem o Santander, tem o Toro, o AAA, o Itaú montou o Ion, o Bradesco tem a Ágora, que é um pouco a perninha, mas ainda é muito tímido, né? Sim. O modelo do Itaú é diferente, o do AAA é diferente, o da Toro também. Mas todo mundo meio que separou uma célula ali para investimento e pensando em prazo. E aí eu acho que vai acontecer o seguinte, eu acho que, por exemplo, o mercado de consultoria tem crescido bem. Algumas estimativas que eu falo com as instituições, assim, de consultor independente hoje gerencia só entre o dinheiro que está fora do banco alguma coisa de bem mais do que 100 bilhões. É um movimento PI. É um movimento que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Mas aí quando você fala consultor, você quer Não, só o gestor, não estou nem falando do gestor. O dinheiro vai muito mais acima. Um consultor que conseguiu pegar e substituir o papel do gerente de banco ou do assessor de investimento, cuidando do dinheiro do cliente, e basicamente esse dinheiro mais no BTG e na XP, e não estou falando muito dinheiro do banco. Ou seja, esse dinheiro sai dos bancos e foi para, olha, vai para uma plataforma que tem mais agilidade, então eu dou consultoria. Porque num banco de varejo, o consultor não consegue acessar a conta do cliente, né? Então fica uma troca de arquivo por e-mail e tal. Então o consultor lidar com o dinheiro do cliente no banco de varejo, operacionalmente é muito ruim. Então as plataformas que deram acesso para o consultor está tendo um sucesso parecido com a pessoa de investimento. E falar para o cliente de varejo, olha, eu tenho uma agilidade aqui, tira o dinheiro do bancão de varejo e traz para cá no modelo de consultoria. Tem dado certo, só que acho que, momentaneamente, como o juros no Brasil está mais alto, é óbvio que essa transferência para os independentes diminuiu, né? O banco foi mais competitivo de novo. Mas eu acho que esse movimento uma hora volta. E aí, o que eu acho que vai acontecer fatalmente é que, os bancos vão uma hora abrir mais a prateleira para o consultor de investimento. Assim, tem um movimento tímido de abrir para o assessor, mas o consultor, por exemplo, ele é mais friendly para o banco, porque o consultor ele não tira o dinheiro do banco, né? Ele mantém o dinheiro no banco e presta um aconselhamento para o cliente. Então, eu acho que esse modelo de consultoria vai ser muito fomentado quando o consultor tiver acesso tecnológico a enxergar a conta do cliente, não só na Ori, no BTG, na XP, nas corretoras independentes, mas também no Bradesco, no Itaú, no Santander. Aí eu acho que esse mercado vai ter um boom. Aí ele pode ficar muito competitivo, entendeu? E aí o modelo de assessoria, que eu acho que sabe se reinventar bem, também vai escolher os canais, alguns assessores cresceram, montaram corretoras, mas assim, eu vejo com bons olhos essa competição. E outra ponta que eu acho que é legal, assim, que um avanço a mais é o sujeito que quer botar a tecnologia e falar, cara, não vai ser nem consultoria, eu vou montar uma forma de fazer gestão de portfólio em que eu consiga tornar economicamente viável fazer um portfólio customizado para o dia a dia do Hudson, e ele poder ter um investimento de R$ 100.000 nesse portfólio automatizado, com um softwarezinho, com um aplicativo. Mas aí você fala consultoria ainda? Não, aí o modelo chega tão mesmo. Você vai falar, cara, a gente senta para definir o teu mandato, hoje você tem acesso à gestão de recursos customizada só para bolsos grandes, né? Sim. Ou seja, o family office e tal, 5 milhões. É como se todo mundo pudesse ter um fundo exclusivo. Isso, exato. Aí o desafio hoje com a tecnologia, assim, aí o fundo exclusivo ficou menos atrativo na tributação, o cliente de praia está indo para a carteira administrada, mas a carteira operacional ainda trabalha. Por isso que ela está acessível para o investidor grande. Então, você tem muito gestor falando assim, poxa, mas se eu botar dinheiro com tecnologia nisso aqui, pode ser que eu ofereça gestão para um cliente pequeno. Mas a vantagem também, né? Para quem para um bolso pequeno, pega a atratividade de fundo para bolso grande, né? Cada Comic 4, né? Mas é mais eficiência de gestão, né? E aí quando você bota nessa equação, né, quando você pegar assim, tecnologia, mais serviço o número de produtos que você está tendo agora, abertura de fronteira para investimento no exterior. Então, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a sofisticação do mercado ficou num volume tão grande que não é mais como no passado, que você precisava de uma gestão mais criativa, só quando o juros estava mais baixo, que você tinha que diversificar.
Hoje, eu acho que até para investir em renda fixa é muito complicado. Você não tem mais produto óbvio, né? Sim. Não tem mais fundo óbvio, não tem título de renda fixa óbvio. Então, eu acho que não é muito aquela discussão, a Juco subiu, esse mercado de assessoria, de consultor, de gestor, vai apanhar muito. Apanha alguns nichos, mas assim, é complicado investir sozinho com juros altos muito baixos. Então, eu acho, assim, eu fico olhando dentro de casa. Assim, o meu portfólio é muito simples, porque eu não tenho tempo de fazer um portfólio complexo. E aí, quando eu olho parentes meus, assim, quando eu vejo, sei lá, mãe, irmão, pai, eu falo assim, cara, um leigo hoje investir sem uma assessoria profissional é praticamente impossível. Ou ele vai acertar muita coisa sem querer, vai tomar riscos, quer dizer, ele vai comprar um monte de crédito, e assim, vai dar certo, mas não é porque ele teve competência. É porque tem um monte de risco. Ele não se materializou, né? Exatamente. Mas, assim, se você pegar um cara que hoje tem um portfólio de crédito especificado, seja feito com banco, com assessoria, ou até com consultor, é muito difícil ele realmente saber todos os riscos embutidos ali, né? Investidor brasileiro a longo prazo, comprar crédito, compra um monte de fundo, daqui a pouco você está comprando private equity no varejo, né? Daqui a pouco você está comprando fundo de special situation, pedir que vai para o varejo agora. Então, e eu acho que é saudável para o investidor, mas pô, tem que tomar cuidado. A gente tem a mesma diversificação que está acontecendo em segmentação em todos os produtos de consumo, acontecendo no mercado financeiro. Né? Passando para cerveja de quatro marcas, né? Você tem os zilhões de cerveja diferentes. Então, a segmentação veio para ficar em tudo. Né? E aí isso gera, eu acho, um monte de oportunidade na ponta final. Né? E agora eu vejo com bons olhos, mas eu acho que a gente vai passar por um ajuste daqui a alguns anos, porque toda essa legislação recente de assim, o consultor eu acho que já precisa ter ajuste na regulamentação, porque eu acho que tem coisas que ainda apertam um pouco ele. Essas regulamentações da CVM de transparência, eu acho que elas não ficaram 100% redondas, elas vão informar um pouco e vão confundir do outro lado, né? Os novos adventos da 175 da CVM também, classe de cota, as regras de transparência também vão mudar. Então, eu acho que assim, é bom, mas eu acho que assim, vai gerar uma grande confusão nos próximos meses. Não, né? A gente está terminando aqui, Zé, então vou só fazer uma última perguntinha aqui. Mas se você quiser, pode falar. Não. Tá. Você é otimista, então? Você acha que vai ter uma destruição criativa no meio do caminho? Acho que, assim, acima de tudo, eu acho que assim, hoje, até uma coisa que a gente vê quando vai contratar que é legal, que eu vejo com bons olhos, assim, pô, hoje a gente vê uma molecada de faculdade que nem se formou e já está pensando em fazer um CEA, um CFP, um CGA, ou recém-formados, e assim, tem uma cabeça muito grande de empreendedorismo. Assim, você vê hoje muita gente que trabalhou em banco, instituições, que também enxergam assim, cara, vou montar meu próprio negócio, eu vou dar cara a tapa, eu vou conseguir crescer. Você já tem filhotes, assim, você tem gerações de gestoras que são filhotes de outras gestoras, né? Sim. Você tem assessorias de investimento que são a segunda, terceira geração do grupo que saiu de outra, né? Isso aí. Isso. Então, eu acho assim, eu vejo, se a gente pensar quando a gente começou a trabalhar no mercado, não existia trabalhar no mercado financeiro sem ser procurar emprego num banco, ou fazer um programa de trainee, ou procurar uma vaga no banco, né? Então, eu vejo com bons olhos que assim, a tecnologia, o regulador também, acho que a gente tem que tirar o chapéu, que tanto a CVM quanto as entidades de classe que autorregulam o segmento, sei lá, o IMA, o COR, todas elas que monitoram, elas também têm dado espaço para a criatividade. Né? Assim, hoje, a CVM topa coisas quando você vai montar uma gestora, uma consultoria, ou nas estruturas de assessoria, que ela não topava no passado. Mais tolerante, né? Por exemplo, estrutura física e tecnológica. Hoje, se você provar que você tem uma sala no coworking e ela é segregada, a CVM topa para você colocar como endereço de uma gestora, de uma consultoria. A estrutura tecnológica que tem que segregar as informações do cliente pode ser uma nuvem da Microsoft corporativa que custa R$ 400 por mês. Uma coisa que eu acho que eles também olham muito, assim, que até para não comprar briga, eu acho que com o Ministério do Trabalho e da Previdência, cara, a CVM não olha a profundidade se a tua contratação dos teus funcionários é como funcionário, como prestador de serviço ou sócio. Então, eu acho assim, não tem, quando eu vejo assim, falo que tem barreira para entrar no mercado, eu não consigo entender onde está essa barreira. Porque no passado, para montar qualquer negócio desse, você tinha que ter muito dinheiro, tinha de montar um escritório, reformar um escritório, gastar uma fortuna num cabeamento tecnológico, você tinha de contratar todo mundo CLT,
Então, empreender no mercado financeiro era coisa que tinha muito dinheiro. E hoje eu acho que não. Eu vejo assim, no nosso trabalho do dia a dia, pô, a gente podia fazer assim um dia inteiro só de casos aqui de empreendedores que a gente pegou. Eu já vi casos assim de ex-piloto de avião que trabalhava em companhia aérea e se interessou por investimento, começou a tratar do próprio portfólio, começou a estudar, começou a dar aconselhamento para os outros, virou consultor de investimento. Agora, recentemente, a gente está credenciando uma consultora que ela era bióloga, profundamente conhecedora da área dela, com mestrado e doutorado, com experiência em hospitais, em área de pesquisa, começou a se interessar por investimento por conta própria, saiu do mercado de pesquisa acadêmica de biologia e virou consultora, já tem uma carteira razoável. Então, hoje, assim, pô, se a gente for falar do mundo dos influenciadores digitais que fazem um trabalho legal, quem trabalha com educacional, poxa, hoje eu vejo assim, eu estou com 52 anos, hoje eu olho para trás e falo assim, poxa, eu queria voltar, tá saindo da faculdade agora, porque eu vejo, É verdade. um campo revolucionário hoje na área financeira, assim, a gente não está entrando em coisas muito saturadoras, né, em área de estruturação, mercado de capitais, mas acho que hoje, assim, com inteligência, gente, com vontade e com ousadia, é um mercado interessante. Né? Agora, vai ter gente que vai sobreviver, vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai fazer bobagem, mas na ponta final, com o investidor, acho que tem que dar os parabéns para o mercado como um todo, reguladores, mercado, empreendedores. O produto final vai ser melhor para o investidor, não tem nem sobretudo. Desde que o nosso, a mensagem final é desde que o nosso investidor brasileiro eu acho que tem que ser um pouco menos católico e um pouco mais profissional na relação e voltar naquilo e pensar assim, cara, se você ralou tanto para guardar o seu dinheiro, cara, não tenha medo de fazer pergunta complicada. Entendeu? Você não tem que ter medo de confrontar quem está vindo para você um discurso sofisticado e falar, cara, eu não estou entendendo o que você está me oferecendo. Cara. Enquanto você não explicar direito qual que é a tua relação comigo, qual que é o teu conflito de interesse, quando é que a gente está alinhado, e como é que a gente vai alocar o nosso portfólio, e você explicar cada ativo como é que funciona, pula fora, entendeu? O que pode dar muito errado. É a responsabilidade do investidor. Sim, a responsabilidade dele. E no final o investidor tem medo, e no final a gente esquece que assim, quando a gente compra os produtos, a gente assina todos aqueles termos de adesão ali, que no fundo a gente está falando assim, eu entendi esse negócio, eu compro todos esses riscos aqui, e eu mato no peito aqui, se der errado, o problema é meu. No fundo é isso, né? A gente consome isso, só que é o nosso patrimônio, entendeu? E você não pode fazer isso, nem como no passado, quando a sua mãe comprava sei lá, tinha uma conta no banco e aceitava um cartão de crédito ou comprar uma capitalização para ajudar o gerente na meta. Estou muito isso agora porque você vai no escritório chique que você vê uma área de sofisticação, que tem uma adega, que tem um discurso sofisticado e você não entendeu bolhufas, entendeu? Ou mesmo o consultor que se fala que ele é, ou o gestor que fala que ele é o menos computado, você tem que ver, você tem competência técnica. Então, para mim, não mudou o jogo. Assim, a gente tem que tratar mais o nosso dinheiro que nem a gente trata as outras coisas na nossa vida, né? Você vai comprar um carro usado, você quer saber a procedência, você vai viajar, você quer tentar pagar a passagem mais barata. E por que que investimento a gente não trabalha desse jeito? Né? Acho que esse é um recado. Como diz um consultor amigo meu, se você não tem uma hora no seu mês para falar comigo de investimentos, você não está preparado para investir. Então é melhor, né? Então assim, então joga o jogo assim. É melhor você ter aquela dor de falar assim, cara, não está rendendo tão bem, mas eu tenho segurança que eu não vou perder o principal, Deixa tudo no do fundo que aí. eu não tenho a menor noção, do que eu estar naquela montanha-russa louca, que uma hora está bem, uma hora está mal, mas eu não sei onde o meu dedo está, né? Esse acho que é um recado que não muda, né? Zé, infelizmente está na hora. Foi um papo. Pode marcar um aí que tem as suas histórias, você vai contar. Anedotas de empreendedores do mercado de investimento. Até o próximo. Obrigado, meu amigo. Super bom. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com o meu amigo José Brazuna. Imperdível mais um, hein? Abraço.